Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui em mais esse domingão para essa transmissão. Tudo bem? Você que está chegando aí. Vamos conversar hoje um pouco sobre alta performance, sobre o que a gente precisa realmente para conseguir executar as coisas, para fazer as tarefas de uma forma mais eficiente. E também o segredo disso, como que as pessoas estão fazendo, como que embasado num estudo muito interessante. Boa tarde aí quem está entrando, Natália, Jaqueline, Roberta, tudo bem com vocês? Fernando, estou aqui na casa do meu compadre, num churrasco, e estou aqui parando para gravar para vocês. Grande Cipola, tá bom? Tudo bem? Coloca aí também pessoal de fora, de que cidade que é, pra gente batendo um papo aqui. Beleza? Jaqueline, boa tarde a todos que estão entrando, o Emerson. Vamos lá então, gente, quero conversar com vocês nessa tarde sobre essa questão de que todo mundo quer alta performance, né? Todo mundo busca alta performance, é como se fosse uma medalha, você estar desenvolvendo uma atividade em alta performance, é como um sinônimo de que aquilo que você faz é feito com facilidade, com excelência, te traz o reconhecimento, te traz o sucesso, te traz uma satisfação de que você faz algo bem feito, né? Isto é importante para nós. É importante não apenas desejar a alta performance, como é importante também nós entendermos por que algumas pessoas atingem essa alta performance e outras não. Estamos vivendo aí esse período olímpico, né, em que a gente só vê atletas de alta performance, pessoas que dedicam uma vida toda a fazer aquilo que estão fazendo diariamente por um único momento, que é o momento da disputa, o momento da Olimpíadas. As pessoas preparam quatro anos para que isso aconteça e aí depois acabam conseguindo, acabam desenvolvendo o máximo da sua performance. Então nós precisamos de alta performance, tá bom? Por que alguns atingem e outros não? Tem muito a ver e é interessante porque nós vamos citar nesse exemplo a questão olímpica, porque o autor desse estudo do embasamento, que se chama Envolvimento Total, é um livro que não sei, parece que não tem mais edição em português, se esgotou essa edição, é um livro muito estudado nas faculdades de administração, e que basicamente os dois autores, que é o Jim Lauer e o Tony Schwartz, eles falam, basicamente eles resumem o livro e resumem esse conceito, a teoria e o curso que eles aplicam sobre alta performance em uma única frase. Eles falam o seguinte, que o erro é que nós, nesse período que nós vivenciamos de tecnologia, de modernidade, de excesso de informação, de uma série de coisas que nós precisamos realizar, que nós precisamos ganhar tempo. E até existem vários cursos sobre isso, né, de otimização de tempo, para você otimizar, conseguir fazer mais coisas. Existem vários cursos e até alguns muito bons na área, mas o segredo e que esses autores falam do envolvimento total é que não adianta você desperdiçar hoje o seu tempo, não adianta hoje você tentar investir apenas poupando tempo, apenas arrumando uma forma de você ganhar mais tempo. O que o autor diz, basicamente, é que a luta contra o tempo está praticamente perdida, que sempre vai nos faltar tempo, por um excesso de coisas, pelo tempo que nós desperdiçamos hoje, pelos trânsitos das grandes cidades. Voltei. Bom, e aí a ideia é que esse tempo não é algo fácil, eu estava falando sobre que sempre vai faltar tempo, e as pessoas vão tentar insistir nisso. Eu preciso ganhar mais tempo, se eu ganhar mais tempo sobra mais para eu me preparar, se sobrar mais tempo para eu me preparar eu consigo ter uma performance melhor, eu consigo ser mais feliz, eu consigo descansar mais. Tudo isso é importante. Se você tiver esse conhecimento, essa habilidade, esse senso de planejamento e conseguir fazer com que o seu tempo se multiplique, que sobre mais tempo para a sua vida, fantástico. Porém, não é só isso que te dá alta performance. Você organizar a sua agenda, organizar os seus processos, conseguir fazer
render mais, que a gente fala, né? Não, eu gostaria que nesse dia de hoje eu rendesse mais, ou então, quando a gente chega no fim da tarde e fala assim, puxa, hoje o dia rendeu pra caramba. Não é só isso que traz alta performance. Isso pode trazer a você até uma condição melhor de executar mais tarefas, de conseguir render mais, até mesmo de atingir suas metas. Tudo isso vem com a organização do tempo. Uma pessoa que não tem o senso de tempo, não tem o senso de urgência, não consegue saber exatamente o que faz com os prazos, vai ter dificuldade de deslanchar na carreira, vai ter dificuldade de cumprir os prazos, dificuldade de conseguir entregar aquilo que prometeu no prazo correto. Tudo isso tem sim a ver com otimização de tempo. Nós não podemos negar essa questão, não podemos falar que isso não existe. Porém, veja bem, não é isso. Não é a quantidade de coisas que você faz de um jeito mais rápido, porque sobrou tempo, porque você conseguiu fazer uma mágica para sobrar tempo. Não é isso que vai trazer a você a alta performance, ok? Então é muito importante a gente entender isso. O autor diz o seguinte, não basta apenas você conseguir poupar seu tempo ou ganhar tempo. Alta performance tem muito mais a ver com o tanto de energia que você consegue economizar, que você consegue organizar para implementar essa energia nas coisas que ainda restam para você fazer. Então imagina o seguinte, tempo sempre vai faltar. E o que demanda é o tanto que você ainda consegue fazer, é o tanto de energia que você acaba acumulando, acaba poupando e não desgastando de forma errada. Energia, vamos entender aqui e já vamos citar, não tem a ver com nenhum tipo de energia cósmica ou energia, não tem nada a ver com uma questão esotérica ou coisa do tipo. É energia e nós vamos dividir isso em 4 etapas, que é a física, a emocional, mental e espiritual. São as 4 formas que acabam desgastando a nossa energia. Física é o básico, é o principal, é o que nos mantém vivos. Física é o que faz com que eu estivesse aqui com você, eu estou aqui porque a minha energia física está totalmente estabelecida. Se eu tivesse doente, se eu tivesse ruim, se eu tivesse com problema de saúde, eu não tenho energia para nada, muito pouco para gravar esse vídeo e você não consegue trabalhar, não consegue fazer nada. Basta um simples resfriado para nós entendermos o quanto que é importante e o quanto que a vida estava boa antes desse resfriado, não é verdade? Você está aí, pega aquela febre, aquela coisa, não consegue andar, parece que vai morrer nesses dias. Aí a gente pensa, puxa, como era bom quando eu estava tranquilo, quando não tinha nada, nenhuma gripe. Isso é energia física, não precisa ficar explicando, todo mundo entende. Como você melhora essa energia física? Todos nós também sabemos. O grande desafio é porque nós sabemos e não fazemos, né? Você tem que praticar mais exercício, tem que ter uma alimentação correta, enfim, a cartilha já está, não vou ficar estendendo nisso que eu acho desnecessário. Todos nós sabemos o que é preciso para ter energia física, porém não praticamos. Isso é lamentável, né? E o desafio que eu faço, tem um estudo que chama Corpo e... Eu esqueci o nome do livro, depois eu vou lembrar e vou colocar aí nos comentários. Que comprova que quanto mais você está bem fisicamente, mais o seu cérebro consegue pensar, mais o seu cérebro consegue ter ideias criativas. Por isso que é tão importante você que liga para alta performance, também mental, intelectual, entender que quanto mais você faz exercício físico, mais o seu cérebro oxigena, mais as ideias vêm. E tem até um estudo comprovado americano em alunos de escolas que tinham exercício físico super puxado, quase que um nível de atleta, as notas eram sempre melhores, as notas ranqueavam esses alunos sempre em primeiro lugar, em comparação às escolas que não tinham esse exercício físico tão puxado. Depois eu pego a referência do livro e coloco aí para você, que eu não lembro o nome, deu branco. Beleza? Então, primeira coisa, energia física, é preciso poupar. Você sabe muito bem, levou trabalho para casa, chegou cansado em casa, fica bem mais difícil. Quando o seu corpo não aguenta, você não rende, as coisas não acontecem. Beleza? Eu acho que isso está bem claro. O segundo é emoção. Talvez tão rápido, tão forte e tão eficiente em colocar você para cima
ou para baixo, que é essa questão do seu emocional. Eu já disse em alguns vídeos aqui do poder da emoção, que é o único sentimento, que é a única sensação humana capaz de tirar sua fome, capaz de tirar seus desejos, capaz, quando você está emocionalmente abalado, tudo está abalado. Você perde a vontade de uma série de coisas, inclusive de se alimentar, inclusive de fazer coisas que são essenciais. Eu já falei isso para vocês aqui e volto a repetir. A emoção é o que tem levado as pessoas ao sucesso e é o que tem destruído a vida de algumas pessoas, é o que consegue fazer com que você tenha um controle, é o que faz com que você tenha êxito. Por quê? No momento em que as pessoas estão necessitadas, e no momento em que você precisa ser racional, que você precisa jogar um jogo de xadrez no seu trabalho, nos seus relacionamentos, na sua vida real, normalmente o emocional vem, toma conta da gente, impede e faz com que a gente não consiga executar isso de forma eficiente. Então, o psíquico, a parte emotiva, é um grande diferencial para aquelas pessoas que têm a capacidade de deixar o seu emocional em dia, de deixar a sua motivação, de fazer com que a parte de confiança, a parte se eu penso que eu posso, eu consigo vencer, eu consigo superar, eu consigo ter alta performance. É um dos grandes segredos. E tem até várias referências, o livro do Daniel Goleman, Inteligência Emocional, os próprios livros do Augusto Cury, tem o Código da Inteligência Emocional, tem vários livros aí interessantes, se você quiser aprofundar nessa questão do controle emocional. Também Líder de Si Mesmo, que eu sempre indico aqui, que eu adoro, que é um dos outros livros que trabalha muito essa questão da emoção, do William Ury. Físico e emocional, essas duas etapas são importantíssimas para você poupar. Lembrando que estamos falando de poupar energia, tá? Não apenas ganhar tempo. Se eu consigo poupar minha energia, eu consigo fazer mais, eu consigo fazer bem feito, eu consigo multiplicar as minhas tarefas. Por quê? Porque no final do dia eu cheguei mais inteiro fisicamente, eu cheguei mais motivado apesar das dificuldades, então eu consigo fazer tudo isso numa sequência, eu consigo ter a força, a energia para resolver a quantidade de coisas que eu tenho que resolver. Um amigo meu dizia o seguinte, que a dificuldade não está apenas na quantidade de coisas que nós fazemos. A dificuldade está no peso das decisões que nós tomamos. Isso é muito verdade. Às vezes você faz um monte de coisa e ainda está inteiro. Às vezes tem uma ou duas situações que acontecem durante o seu dia que te coloca para baixo, que a hora que você vai dormir parece que você levou uma surra, não é verdade? Isso tem muito a ver com as suas emoções. Os dois primeiros pontos, acabei de falar, energia física e energia emocional. São as áreas que nós dividimos. E a energia mental, tem muita questão aí dos estudos da neurociência, né, neurolinguístico, toda essa parte de reprogramação, de você reprogramar mindset, de você mudar o seu jeito de pensar, de você mudar a forma que você encara. Tudo isso já é comprovado através de inúmeros estudos científicos em que é possível você mudar sua mente, a forma que você pensa, é possível que você reprograme tudo isso para que você passe a ter uma capacidade maior mental de executar as coisas, de conseguir as coisas, enfim, todo estudo prova que é possível você conhecer mais, você desenvolver mais a sua parte mental. Alguns estudos dizem até que tem um livro que eu indico também que chama Inteligência Positiva. Vale muito a pena, é um livro que ensina você a desenvolver a sua mente. Inteligência Positiva, se eu não me engano, é Editora Objetiva. Procura lá, que é muito bom e ajuda você a desenvolver essa parte mental. Beleza? Os 3 tipos de energia: física, emocional e mental. Capacidade física, psíquica e intelectual de você conseguir poupar, não gastar à toa, não fazer esforço em excesso, não perder tempo e não fazer com que algumas tarefas roubem a sua energia. Você já tem algumas pessoas que são especialistas nisso, não sei se você conhece, às vezes eu cruzo com algumas que parecem que são sanguessugas, que apenas 10 minutinhos de conversa com essa pessoa já é suficiente
para você chegar em casa sem energia, desgastado, parece que você passou o dia inteiro trabalhando, correndo, mas não, foram só 10 minutinhos com aquelas pessoas que são pessimistas, com aquelas pessoas que estão sempre desmotivadas, ou aquelas que em excesso sugam muito você. Cuidado que esse sangue suga, se você encontrar ele logo de manhã, é perigoso ele roubar toda a sua energia que você tinha até o final do dia, beleza? Então também estou dando essa dica aí. E por último, a questão da energia espiritual. Não vou entrar, como sempre tenho feito aqui nas minhas transmissões, não vou entrar na questão religiosa, da religiosidade. Eu tenho a minha fé, eu acho que cada um tem a sua fé e cada um entende que existe algo que transcende tudo isso que nós estamos falando. Eu falei para você de físico, de emocional e de mental. Apesar de tudo isso, eu acredito, e os estudos comprovam, em alguns autores comprovam isso, que existe a coisa do transpessoal, do transcender. O que é transcender? O que é o transpessoal? Você pode fazer essa experiência. Eu não estou querendo dizer para você qual é a única saída. O que eu estou mostrando para você é que faça esse teste. Qual situação da sua vida, em qual área, em que momento você estava bem fisicamente, você estava bem emocionalmente, sua mente estava focada, mas mesmo assim não deu certo, e você se decepcionou, e você se frustrou, muitos até entram em depressão, muitos são pegos de surpresa. Há algo que acontece na nossa vida em que nós não conseguimos controlar e que nós vamos perdendo, é como se fosse um efeito dominó e que nós vamos perdendo em cadeia, né? Primeiro vem o emocional, nos coloca lá para baixo, daí o mental perde a confiança e por último nós ficamos doentes, que é a questão de psicossomático, você soma uma questão de coisas e se manifesta através do seu físico, você fica doente por uma situação. E nesse momento, algumas pessoas, ou muitas pessoas, recorrem a essa energia espiritual, a essa espiritualidade, a essa coisa que transcende toda essa parte psíquica e física. Aí é uma questão de opção. Se você tem fé, se você quer acreditar que é possível, você consegue superar. Então, por isso que também há um equilíbrio entre essas 4 áreas, tá? Não adianta você só rezar e não cuida do seu corpo e faz de tudo e não tá nem aí para nada, amanhã você vai infartar, não tem como você se salvar disso. É uma questão biológica, tá bom? Então tem isso de você analisar que não adianta só espiritual, também não adianta só emoção, viver a emoção à flor da pele, seus picos de emoções sempre são lá, se é super positivo, acredita, faz de tudo, mas também não liga para o físico e também não tem uma espiritualidade, pode ser que você sinta um vazio, ou então uma pessoa muito, muito focada, mental, QI absurdo, lá em cima. Apesar de que já é meio batido isso, saber que as empresas nenhuma mais está preocupada em qual é o seu QI. Você pode até fazer o teste, mas hoje é muito mais forte o QE, que é o coeficiente emocional, do que o QI. A capacidade que você tem hoje de controlar suas emoções para uma empresa, para uma carreira, vale muito mais do que a capacidade que você tem de inteligência. Quantos gênios você não conhece que já se suicidou? Quantos gênios você não conhece que estuda e na hora que tem um choque, na hora que é negado algo, a pessoa fica lá para baixo, desenvolve até mesmo algumas neuroses. Quantas pessoas nós conhecemos assim? Gênio, mas emocionalmente abalado. É sempre assim. Ou também aqueles caras saradão que tem um físico super legal, o cara tá lá, super saúde, mas é desligado, mas o foco dele tá só no corpo, ou o foco tá só, ou não tem emocional nenhum, parece uma criança, só tem tamanho. Enfim, não dá para taxar ninguém, falar o que é certo e o que é errado. O que o livro fala para que você tenha alta performance é um equilíbrio nessas 4 áreas. Beleza? E outra coisa interessante, para a gente ir finalizando o vídeo, entenda o seguinte, ele cita, e aí mais uma vez voltando para a questão do esporte, por esse momento que nós estamos vivendo, o autor fala o seguinte, que compara um atleta de maratona, um maratonista que sempre tem que manter um ritmo, que sempre tem que se preparar para grandes distâncias, para grandes jornadas e tem que manter um ritmo sempre cadenciado. Esse é o segredo desse maratonista, né? Manter essa cadência.
O que o autor diz é que hoje, no ritmo de coisas que nós estamos fazendo, não adianta muito você ser como esse maratonista. Por quê? Já vou te falar. Porque o maratonista, ele se prepara e ele faz todo o esforço num determinado período e que ele tem que chegar e poupar e controlar e correr e poupar e controlar. E isso vai gerar a ele uma determinada velocidade, que nunca vai ter um pico absurdo e depois uma desaceleração. Tem que manter algo um pouco constante, né? E todo mundo que faz maratona sabe disso. E aí você tem o outro, que é o velocista, que é o cara dos 100 metros rasos. Esse cara, ele precisa de treino para ele ir à exaustão em questão de segundos. E depois o que ele precisa? Ele precisa de um período de recomposição para o físico, para a mente, para tudo que ele faz estar pronto para os próximos 10 segundos, para os próximos 100 metros. Então eles têm pico de treino, pico de esforço físico e depois recompõem. O autor diz o seguinte, que nessa correria do dia de hoje, não adianta você fazer ritmo de maratonista. Ah, eu vou chegar lá. Ah, devagar e sempre. Ah, tá bom. Ou então, quando você está estresse, você continua sem parar até a linha de chegada. É isso que adoece as pessoas. Ele diz o seguinte, o autor Jim Lauer e Tony Schwartz, eles falam o seguinte: neste período de alta, se você quer alta performance, quer poupar energia, é fundamental você ter uma capacidade de se preparar para um determinado período, igual um velocista de 100 metros, se prepara e pum, executa aquele projeto, executa, e depois o que você tem que fazer não é pegar outro projeto logo em seguida. Você precisa de um período de recomposição dessas 4 áreas: recomposição física, recomposição emocional, mental e espiritual. Quanto a esse tempo? Não sei. Não sei te falar, depende do seu projeto, depende do tamanho do negócio que você está envolvido ou do tanto que suga a sua energia. O fato é que não adianta ir constante para se preparar sem parar, como se fosse um maratonista. Sai de um projeto, entra no outro, faz melhor, mais rápido, ganha tempo. Não é isso. É você ter o pico, é você se concentrar, é você dar tudo de si num projeto. E aí você tira alguns dias para viajar, aí você tira alguns dias com a família. Ou então, se você não tem essa possibilidade, você tem que trabalhar todos os dias, mas não se envolva em coisas nesse período curto que sugue a sua energia, que faça com que você perca a capacidade, que faça com que você se desgaste novamente. Ou seja, resumindo, trazendo para a linguagem, não emende uma maratona em seguida da outra. Você precisa de uma recomposição. E pensa, velocista, dá tudo num projeto e passa para o próximo. Dá tudo num projeto, se recompõe e passa para o próximo. Essa é a característica. Para que você faça isso, é muito importante que você adquira novos hábitos e um novo ritual. 95% do nosso comportamento são hábitos, é habitual. Eles falam que o comportamento é habitual, ou seja, coisas que você está acostumado a fazer no automático. Só 5% é consciente. A gente pensa para fazer mesmo 5%. Os outros 95% faz parte da nossa rotina, dos nossos hábitos. Se você quer ter mais energia, se você quer aguentar mais, se você quer se desenvolver, estar sempre em alta performance, desenvolva novos hábitos. Por quê? Isso poupa a sua energia. Todas as vezes que você faz coisas sem pensar, você tem menos desgaste. Todas as vezes que você tem que pensar muito. Se eu tivesse que pensar o dia inteiro para estar aqui na frente dessa câmera, ontem à noite eu ia ficar me preparando, meu Deus, o que ia acontecer? Eu ia desgastar muito. Se eu tivesse toda hora nervoso para estar aqui, o meu emocional me desgastaria e assim por diante. Então, tudo que vira hábito, se eu gravo um vídeo todo domingo, para mim é um hábito, então eu vou chegar aqui e vou fazer sem desgastar a minha energia, sem me preocupar com o que vai acontecer. Hábito é isso que poupa energia, é isso que muda o seu ritmo, é isso que faz com que você adquira alta performance. Novos hábitos, disciplina, equilíbrio nas 4 áreas é o que é capaz de levar você para alta performance. Beleza? Deu para entender? Bom, gente, eu acho que era isso. Quem puder ter acesso ao livro Envolvimento Total, Jim Lauer e Tony Schwartz, é um livro incrível. Eu falei assim, acho que 10% do livro. É muito bom esse livro. É um ensinamento de um equilíbrio que você tem que ter nos tempos modernos. Se você é daqueles, como eu,
que leva tudo no peito, que aguenta, que é apaixonado pelo que faz e que tem hora que chega a exaustão emocional, exaustão mental, exaustão física, porque é a sua paixão. Então você precisa entender essa diferença. Não é só ganhar tempo e fazer mais, é aprender a poupar energia. E vou finalizar esse vídeo com um exemplo que eu dei para um amigo meu uma vez. Ele disse o seguinte: Xando, eu estou com dificuldades no trabalho e eu tenho saído todos os dias depois das 8 da noite e tá difícil, eu não consigo bater meta, as coisas não acontecem. Eu disse a ele: você tem trazido resultado, essa estendida que você está na empresa, esse esforço? Ele falou: infelizmente não. Eu falei para ele: vou te propor algo diferente. Ao invés de ficar mais tempo se desgastando a sua mente, desgastando o seu físico, desgastando o seu emocional em algo que não está te trazendo retorno, tenta atingir um período mais forte de energia e tenta economizar energia mental, espiritual, física. Faz o seguinte: continua saindo o horário normal, 6, 6 e meia, e passa 1 hora e meia com seu filho, porque ele dorme cedo, porque era uma criança pequena ainda, ele dorme cedo. Então tenta chegar na sua casa e pega isso. Isso pode ser uma fonte de energia para você mental, uma fonte psíquica e até física. Tenta se energizar com isso. Não é algo místico, é apenas o amor que você tem pelo seu filho. Se você passar a fazer mais isso, você vai chegar mais inteiro no outro dia, com a cabeça melhor, com o físico melhor e disposto a fazer o que tem que ser feito. Esse foi só um exemplo. Se você consegue fazer isso numa corrida, é bom. Se você consegue fazer isso lendo um bom livro, também serve. Se você consegue fazer isso rezando num retiro, também serve. Beleza? Siga isso e seja apaixonado primeiro por você, pelo aquilo que você é, que é isso que muda a vida das pessoas. Fiquem com Deus, domingo que vem tem mais, e espero que eu consiga aí fazer com que algumas pessoas vejam. Afinal de contas, como eu disse, a disputa com a Olimpíadas e com o Pokémon GO tá difícil do povo me assistir, mas me ajuda aí. Compartilha esse vídeo com outras pessoas, marca aí algum amigo se você acha que valeu a pena, porque o meu objetivo é que todo domingo às 15h30 eu esteja aqui dividindo um pouquinho de conhecimento e tentando melhorar um pouquinho a vida das pessoas através disso que eu faço. Fiquem com Deus, um abraço.